Oi, pessoal, bem-vindos ao canal aqui no YouTube A Menina da Coluna Torta. Estamos em mais um vídeo e dessa vez é sobre um assunto bem legal que eu trouxe com muito carinho para vocês, que é a questão de que a gente pode fazer escolhas na nossa vida, né? Então a gente pode sucumbir aí ao sofrimento ou a gente pode ter uma atitude positiva. Então vamos falar um pouquinho disso? Então, como eu estava dizendo, hoje eu trago para vocês três escolhas que a gente pode fazer na nossa vida aí diária, né? Quem tem a coluna torta, quem tem escoliose, ou até quem tem outro problema. Apesar de que o nosso foco aqui hoje é realmente a escoliose. Então, gente, é assim, olha, a dor, ela é uma questão que ela vai e volta na nossa vida, né? A gente não consegue evitar que a dor chegue, mas a gente consegue lidar com os nossos sentimentos. Então, se você está passando por um problema, né? Vamos colocar a escoliose, que eu sei que ela é angustiante, ela gera muita insegurança, né? Ela gera muita falta de autoestima, ela gera uma baixa autoestima. Você está passando por esse problema. É uma dor que você tem, mas o que que você vai fazer com isso? Você vai sofrer o resto da vida ou você vai ter uma atitude mais positiva em relação àquele desafio? Então, hoje eu queria debater um pouquinho esses três pontos com vocês e, e para a gente começar, o primeiro dos pontos que eu quero trazer, né, a primeira escolha que eu queria que você fizesse na sua vida é o seguinte: você prefere não se aceitar do jeito que você é, ou você prefere se amar acima de qualquer coisa, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago aí de reflexão para a gente poder entender como que a gente pode aumentar esse amor próprio, né? Então, eu trago dicas aqui. Esse é um post no blog que eu fiz essa semana. Todas as dicas estão lá por escrito. Então, aqui eu trago algumas dicas para vocês. Mas a gente sempre tem essa opção, né? A gente se amar ou a gente, na verdade, não se aceitar. E a escolhose, ela traz muito isso, né? A gente tem dificuldade de se aceitar. Então, algumas dicas que eu trago em relação a isso, a primeira delas é foque no que você gosta em si mesma. Então, se você tem um ponto no seu corpo, ou principalmente na sua personalidade, né? A gente tem tantos atributos positivos na gente. Foca nisso, porque a gente vai automaticamente esquecendo ali o que a gente tem de ruim. Outro ponto, você se vestir, né, de uma forma que você se sinta bem, se sinta bonita, se sinta feliz. Então, é você ter rotinas aí de autocuidado. Então, quando a gente faz isso, quando a gente se veste de um jeito que a gente gosta, quando a gente se cuida, a nossa autoestima vai aumentando, o nosso amor próprio vai aumentando, a gente passa a se amar mais. Então, eu gostaria muito que você pensasse em relação a esse ponto, porque ele é muito fundamental aí para a gente ter essa virada de chave e, e voltar aos poucos a ter esse amor próprio, apesar da escoliose. O terceiro ponto que eu queria trazer é a questão da autocompaixão, né? A gente precisa parar de se chicotear e de ter muitas autocríticas também, né? A gente tem essa tendência a se criticar o tempo todo, a se cobrar muito. E não é assim, vamos pegar mais leve com a gente mesmo, né, pessoal? Acho que isso ajuda bastante também aí nessa questão se a gente vai se aceitar ou não, né? Se a gente vai se amar ou não. A segunda escolha que eu queria trazer aqui para vocês refletirem e cada um fazer a sua é: o que que você prefere? Você vai se isolar do mundo porque você tem escoliose, porque você se sente mal por conta da sua coluna torta? Ou você vai entender que você não está conseguindo se aceitar e buscar um apoio emocional, né? Você vai sucumbir a esse isolamento social, a essa vergonha, essa falta de vontade de se mostrar para o mundo, porque a escoliose ela dá isso, né, na gente, porque ela mexe muito com nossa autoestima, com o nosso. É uma deformidade, né? Muitas vezes é muito perceptível. Então gera muita vergonha, mas você vai. O que que você vai fazer em relação a isso? Você vai ficar trancada num quarto? Você e a sua coluna, será que isso ajuda alguma coisa? Ou você vai buscar apoio, né? Você vai buscar conversar com os amigos, vai buscar um psicólogo, vai buscar aí formas de lidar com essa vergonha. O que que você prefere fazer? Comigo, o que funcionou muito e funciona até hoje é o apoio dos amigos, né? É, eu nunca quis
me isolar deles. Eu sempre tive muita vergonha, sempre escondi muito colete, escondi muitos ferros, mas isso não fazia com que eu não tivesse vida. E conversar com as minhas amigas, né, buscar esse apoio que eu busco até hoje, é fundamental para mim. Então, assim, para eu não me isolar, para eu não ficar no meu mundinho apenas. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, né? Busquem os amigos e as amigas, eles estão ali para apoiar a gente. Eles vão nos apoiar de qualquer forma, né? Eles vão falar palavras positivas, vão trazer formas de a gente sorrir, da gente dar risada, da gente se divertir. Então, buscar esse apoio com os amigos, fundamental. E o apoio de um ou de uma profissional aí da área da psicoterapia vai ajudar demais, gente. Vai ajudar muito nessa questão do isolamento. Tá? Então, pensem nisso, pensem aí em formas. O que que te faz feliz para você começar a fazer e realmente te tirar aí desse quarto escuro? Então, a terceira escolha, e muito importante que eu trago para vocês hoje aqui, pessoal, é a seguinte: queria que vocês pensassem muito em relação a isso. Como é que vai ser? Você vai ficar tendo pensamentos negativos em relação a você mesma, em relação à sua escoliose, à sua condição? Ou você vai começar a ter uma atitude mais positiva, né? Começar a sair um pouco da auto-vitimização e olhar o mundo aí de outra perspectiva, se olhar por outro ângulo, né? Então, quando a gente tem pensamentos negativos, e é normal, a gente tem mesmo, né? Isso faz parte de ser humano. Então, quando a gente tem esses pensamentos negativos, um exercício muito legal que eu aprendi ao longo da vida e com muitas pessoas que entendem sobre felicidade é o seguinte: chegou um pensamento negativo, a gente, ó, troca por um positivo, na hora. Isso é exercício, gente, é bloqueio. A gente vem o pensamento negativo porque muitas vezes esses pensamentos eles não são a realidade, né? Eles são uma fantasia nossa. Então não faz sentido a gente ficar remoendo uma coisa que nem existiu, né? Que só vai nos trazer ansiedade. Então, vem um pensamento negativo, vamos lá, pensamento positivo. E quando você começa a substituir um pelo outro, o cérebro vai começando a entender que o pensamento positivo é o que te faz bem, né? E vai começando a ficar mais fácil esse exercício de trocar um pelo outro. Não é fácil, gente, eu sei. Eu luto muito em relação a isso também, para tirar os meus pensamentos negativos de mim. Mas esse exercício é muito legal, assim, e funciona comigo. Então, por isso que eu trago como dica para vocês. Uma outra coisa que a gente pode fazer também para tirar um pouco desses pensamentos negativos e focar no positivo é agradecer, né, gente? Porque a gente tem muitas coisas boas na gente e que a gente tem também, né? Família, saúde de uma forma geral, independente da escoliose. A gente tem nossos amigos, a gente tem muita coisa para comemorar, a gente tem nosso trabalho, na é verdade? Então, a gente agradecer, a gente ter esse ato de olhar para tudo que a gente tem e falar, meu Deus, como eu sou privilegiada de ter tudo isso, nos ajuda a minimizar um pouco o sofrimento da escoliose, nos ajuda a ter um pouco menos de pensamento negativo, porque a gente acorda e fala, meu Deus, eu sou muito feliz por ter tudo que eu tenho. Tudo bem, a escoliose é uma condição, é um problema real que eu tenho hoje em dia, mas isso me define? Isso vai pautar a minha vida inteira? Então, eu queria muito que vocês fizessem essa reflexão e começassem a agradecer mesmo por tudo que vocês têm nessa vida, sabe? Porque isso faz toda a diferença. Uma outra dica que eu trago aí, mais para quem gosta de escrever, é manter um diário, gente. Quando a gente escreve, eu sou suspeita para falar, né? Sabem que eu adoro escrever, mas quando a gente escreve, a gente tira aquele sentimento ruim da gente. A gente consegue colocar ali no papel tudo que a gente está sentindo. Isso gera um baita de um alívio. Então, se você gosta de escrever minimamente, pensa nisso, pensa em ter um diário, uma coisa que você consiga se relacionar ali no dia a dia como um amigo mesmo, sabe? Então, essa é mais uma dica que eu trago para a gente poder afastar um pouquinho os pensamentos negativos e ter uma atitude mais positiva. E por fim, porém não menos importante, é visualizar o sucesso, né, gente? É visualizar você bem, você tratada, com a coluna já de uma forma melhor do que quando você começou o tratamento. Você se visualizar bem, se você for passar por uma cirurgia, você se visualizar saindo já andando. Então, esse movimento que a gente faz para o universo de pensamentos positivos trazem de volta muitas coisas boas, muitos sentimentos
legais pra gente. Então, essa é mais uma dica que eu dou aí para a gente poder fazer essa última escolha, essa terceira escolha que eu trouxe aqui hoje para vocês. E antes de finalizar esse vídeo, eu falei muito sobre essa questão da amizade, né? Do apoio dos amigos. Então, eu queria trazer aqui uma foto de quando eu usava o colete de Milwaukee, de duas grandes amigas minhas, que são muito amigas até hoje. Essa foto representa aí o quanto elas me apoiaram, dá pra gente ver aí no nosso sorriso, né? O quanto a gente se gosta, o quanto a gente se ama, o quanto a gente se apoia. Vocês não conseguem ver os ferros, porque eu escondia com gola alta. Vocês podem ver que eu tô de moletom enquanto elas estão de camiseta, né, de blusa, de manga curta. Eu realmente me escondi atrás dos ferros. Mas esse apoio dos amigos, gente, isso realmente não tem preço. Então, gente, amizade é tudo. E eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse vídeo. Comentem, curtam, compartilhem. Quero saber em que estágio vocês estão, quais são as escolhas que vocês estão fazendo no dia a dia. Quando vocês acordam, abrem o olho, o que que vocês estão escolhendo, né? Me contem. Eu estou aqui para a gente poder debater, conversar e se abrir uma com a outra, umas com as outras. Vamos se apoiar, né, gente? Beijo e até a próxima.